Você pode até não perceber, mas hoje vivemos um momento crítico no Brasil. Um crime vem sendo cometido há mais de 500 anos e agora pode ter consequências definitivas. Ainda hoje, diversas comunidades indígenas continuam sendo expulsas de suas terras. As terras indígenas são públicas e constituem um direito desses povos. Artigo 231 da Constituição Federal de 1988. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Pela legislação brasileira, as terras públicas devem ser destinadas primeiramente aos povos indígenas, em seguida aos quilombolas, depois aos povos tradicionais, unidades de conservação ambiental e assentamento de reforma agrária. Só por último poderiam ser vendidas para o produtor privado. A quem interessa desrespeitar essa lei? Os ruralistas veem os direitos indígenas como obstáculos aos seus negócios. Por diferentes caminhos, político, jurídico e econômico, estão tentando acabar com esses mecanismos legais que garantem direitos aos povos indígenas, quilombolas e tradicionais. Na tentativa de demonstrar poder e pressionar o governo, os ruralistas estão ameaçando paralisar o abate de gado e a venda de grãos para provar que, sem eles, o país não sobrevive. Pois é, será mesmo? Vamos ver alguns dados. Os ruralistas, que também podemos chamar de latifundiários, são essencialmente monocultores. Utilizam suas terras para produzirem, venderem e especularem no mercado internacional: soja, açúcar, celulose, suco de laranja, café, algodão e gado. Então, peraí, quem produz o nosso arroz e feijão? ONU, IBGE e governo brasileiro são unânimes. 70% de tudo o que comemos no Brasil é produzido pela agricultura familiar. Mandioca, feijão, leite, milho, café, arroz, trigo, suínos e aves vêm da agricultura familiar. Segundo o IBGE, a agricultura familiar, que produz 70% da nossa comida, ocupa apenas 30,5% da área total dos estabelecimentos rurais no país, ao passo que os latifundiários produzem prioritariamente soja, cana e gado. Por ano, são abatidos no Brasil 32 milhões de cabeças de bovinos. Eles são criados, transportados e abatidos em condições precárias. Os ruralistas defendem que, com esse lucro, geram riquezas, ajudam a desenvolver o país e criam empregos. Mas será? Do dinheiro que eles ganham, praticamente nada vai para os trabalhadores rurais. Os latifundiários não empregam mais que 25% do total das pessoas ocupadas no campo. São as pequenas propriedades as grandes geradoras de emprego no campo. Para se ter uma ideia, uma grande fazenda na Amazônia emprega-se diretamente uma pessoa a cada 700 bois, que ocupam uma área de aproximadamente 1.000 hectares. A mesma área com agricultura familiar empregaria pelo menos 100 vezes mais, distribuindo muito melhor a renda. Além disso, em julho, a lista suja do trabalho escravo também bateu o recorde de condenados por este crime. 500 escravagistas listados. Destes, 180, 36% são pecuaristas, 19 plantam cana e 13 são sojicultores. Ou seja, não cumprem com a legislação trabalhista, como também não cumprem com a legislação ambiental. Ah, mas não vamos esquecer que são eles os campeões no uso de veneno na agricultura, comprometendo a nossa saúde e a biodiversidade. O setor pecuário é reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação como um dos 2 ou 3 maiores responsáveis pelos mais sérios problemas ambientais em todas as escalas, da local à global. Cerca de 70% das áreas desmatadas da Amazônia são usadas como pastos e plantações cultivadas para a produção de ração animal, que cobrem uma grande parte dos 30% restantes. Mas, apesar de produzirem menos alimento, empregarem poucos trabalhadores, utilizarem mão de obra escrava e ainda poluírem o meio ambiente, os ruralistas recebem muito dinheiro do governo.
Só no Plano Safra 2011 e 2012, os fazendeiros receberam financiamento de 107,2 bilhões, contra apenas 16 bilhões para a agricultura familiar. Mas sabe o que deixa um ruralista nervoso? Aqueles que resistem defendendo suas terras e seu território. Esses proprietários de grandes quantidades de terra não medem esforços para exterminar tudo e todos que estiverem em seu caminho. Apenas no ano passado, em 2012, foram registrados 1.276 casos de violência contra indígenas, incluindo ameaças de morte, homicídios, tentativas de assassinato, racismo, lesões corporais e violências sexuais. Terras indígenas não são para produzir, são para viver. São também um dos mais importantes instrumentos de proteção das florestas e da biodiversidade. Uma comparação? No mês de junho, tivemos um desmatamento recorde na Amazônia. 184 quilômetros quadrados. 63% desta destruição ocorreu em terras privadas ou griladas por fazendeiros, e 0% em terras indígenas. Na mão dos latifundiários, a função principal da terra não é a produção de alimentos, mas servir a um ciclo de negócios para a acumulação de riquezas. Ele começa com a aquisição de terras, mais obtenção de financiamentos públicos, mais perdão das dívidas pelos bancos públicos, mais lucro pela terra, mais compra de mais terras, mais obtenção de mais financiamento e etc, etc, etc. Os proprietários vão, ano a ano, engordando seus bolsos simplesmente por possuírem a terra. O atraso de mais de 20 anos na demarcação das terras indígenas vem ampliado à condição de genocídio dos povos tradicionais, recorrente há mais de 510 anos. Pelo fato dos ruralistas ocuparem terras indígenas, inserem sua lógica de destruição da natureza e de trabalho em condições análogas à escravidão.